Hoje nós vamos conversar com a Business Coach Paola Tucunduva. Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. O meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é trazer informações aos empreendedores, empresários e executivos brasileiros que querem começar um negócio ou uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar, clica aí no sininho, assine, curta, compartilhe, deixa seu comentário, sua pergunta e assim a gente vai trazendo mais gente bacana como a Paola que está aqui comigo hoje. Paola, obrigado. Imagina, Antônio, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com você. Ai, que bom. Outro dia eu estava conversando com a Paola, daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês, a respeito aqui do canal, né, desse esforço que a gente faz para tentar trazer informações importantes e confiáveis para quem quer começar um negócio aqui nos Estados Unidos. E aí ela falou assim, não, eu sigo o seu canal, mostrou assim, e ela contou a história dela numa palestra pra gente, que é fantástica, né? A história de vida dela, a história de empreendedorismo, e é isso que eu vou trazer para você. Você que está querendo começar um negócio aqui nos Estados Unidos, a Paola é um ótimo exemplo do que fazer, tá? Então é isso que a gente vai conversar um pouco com ela hoje. Ela também vai contar sobre esse trabalho interessantíssimo que ela faz de business coach, como é que ela ajuda os empresários no Brasil e aqui. Então vale a pena você prestar atenção nesse bate-papo comigo aqui hoje. Paola, obrigado por estar aqui novamente, né? Eu acho que a história que você tem de vida e o que te trouxe até aqui, eu acho que é um exemplo para todo mundo. Eu queria que você contasse para os amigos do nosso canal como é que foi o começo da sua carreira, né? Como é que... O que te trouxe até aqui? Legal, Antônio. Então, tudo começou com vamos dizer, meu pai fundou um negócio no mesmo ano que eu nasci. E eu sempre tive um sonho de trabalhar com ele e ajudar a transformar aquela lavanderia num grande negócio. Só que era só um sonho, e você sabe, a gente é capaz de passar uma vida inteira sonhando e não alcançar, se a gente não transformar isso numa meta. E eu, de forma muito inconsciente, muito jovem, transformei isso intuitivamente numa meta. Eu decidi, e eu estava ainda na 5ª série, que eu queria estudar administração de empresas na Getúlio Vargas. Na 5ª série? Na 5ª série eu defini isso. E aí, por que administração? Porque era o curso que tinham me falado que ajudava na gestão de negócio e eu achei que iam ser, vamos dizer assim, o conteúdo necessário para ajudar a trabalhar com meu pai. E que a Getúlio Vargas era a melhor faculdade de administração do Brasil. Há controvérsia. Eu acho que a USP é... Essa é... Bom, aí aqui a gente vai poder ficar discutindo aí muito. Mas, claro, são duas ótimas escolas. O desafio era o vestibular. E eu era, Antônio, uma aluna medíocre. Eu tinha notas médias. Eu tirava 5, 5,5. Eu passei, nunca repeti de ano, mas porque a média na minha escola era 5. Mas qualquer pessoa que olhasse o meu boletim ia dar risada na minha cara. A minha chance de entrar na Getúlio Vargas era pequena. Mas na minha mente, no meu coração, era tão forte e certo que eu ia estudar na Getúlio Vargas. E claro, me preparei, fiz curso de redação para melhorar no que eu pudesse e tal. Quando eu me formei, fiz um cursinho específico para Getúlio Vargas, mas o que eu acho interessante foi aí que eu aprendi a importância de uma meta. O universo conspira quando você sabe o que você quer. No dia da prova da redação, o meu pai resolveu me levar. A gente morava em Santo Amaro, que é no sul de São Paulo, e a Getúlio Vargas é quase no centro. Então é uma boa meia hora de caminhada. E ele entrou no carro e me perguntou, por que você quer fazer administração de empresas? E eu comecei a contar para ele. Quando chegamos lá, você acredita que o tema do vestibular daquele ano é por que você quer ser administradora de empresas? Então, eu sou extrovertida, eu preciso falar para pensar. A redação estava pronta na minha cabeça, foi só colocar no papel. Passei na 3ª chamada. Eu brinco que eu fui uma das 3 últimas a entrar na Getúlio Vargas em 1986. Mas para mim me ajudou muito, foi muito importante. Já comecei a trabalhar com meu pai na época da faculdade. Eu falo que eu fiz 2 faculdades, administração na GV e a da vida e do empreendedorismo com meu pai na lavanderia. Durante 10 anos eu trabalhei com ele e, claro, eu tenho um traço de independência meio forte. Então chegou um ponto que eu falei, poxa vida, empresa familiar tem uma série de características, hoje inclusive
como professora na Fundação Dom Cabral para o programa de empresas familiares, por ter vivido 10 anos esse ambiente, mas chegou um momento em que eu falei, poxa, eu quero ter a minha liberdade para fazer as coisas do meu jeito, e convenci meu pai a vender uma pequena divisão da empresa dele. No ano 2000, então eu comecei a minha trajetória empreendedora independente com uma lavanderia industrial, lavando uniformes de fábricas. Então a gente na época tinha 50 clientes, uns 30 colaboradores, e mudamos para um prédio maior e comecei a crescer, trabalhar bastante, tivemos a oportunidade de ir para a Bahia, para a área em Camaçari, que é um polo industrial grande, crescendo o negócio para várias unidades, e começaram os desafios. Logo depois que eu comecei essa carreira solo, eu perdi um cliente que representava 30% do meu faturamento. Passei por dificuldade financeira, porque demorei para conseguir enxugar o negócio. Até que meu marido veio ajudar, conseguimos enxugar. Eu conheci uma metodologia de comportamento dos empreendedores de sucesso que transformou a minha vida empreendedora, e a gente conseguiu recuperar o negócio. As coisas estavam indo bem, trabalhando com meu marido, um pouco cansada do desgaste. Eu falo que eu tiro o chapéu para quem trabalha com o marido, com a esposa, porque é realmente difícil. E eu sei que eu tenho uma personalidade forte, então não era muito fácil. Aí eu falei assim, quer uma coisa, eu vou ficar grávida, nosso terceiro filho, assim eu tiro 6 meses de licença maternidade e dou uma arejada. Minha filha nasceu em março de 2004, no dia 16 de maio, era um domingo, a gente estava em casa, a gente recebe uma ligação às 5 da tarde que a lavanderia estava pegando fogo. E quando meu marido saiu de casa para ir para lá, ele já me ligou, falando que ele já estava vendo a fumaça. Realmente o incêndio era muito grande, a gente tinha uma unidade, era um prédio de 2.500 metros quadrados, cheio de produto químico, roupa seca, roupa suja de óleo. Então é combustível puro. E, vamos dizer, infraestrutura, bombeiro, essas coisas, infelizmente eles chegaram com pouca água para um incêndio tão grande, demoraram para controlar, o incêndio foi controlado 1h da manhã, queimou todas as máquinas, todas as roupas de cliente. Então, nessa hora, eu só conseguia pensar uma coisa, Antônio, o que nós vamos fazer para atender o nosso cliente amanhã? Porque se eu paro de atender uma indústria, ela faz isso e acha outra lavanderia e ela não vai voltar mais, entendeu? Aí a gente não tem razão para reconstruir tudo aquilo. Então, a gente com isso, graças a Deus, as roupas de segunda-feira já estavam nos caminhões prontas para entrega. Então, a gente mandou os motoristas fazerem rota, recolher a roupa suja e que a gente ia dar um jeito de lavar da noite para o dia. Eu aprendi com meu pai me relacionar muito bem no segmento. O segmento de lavanderia, se você falar Rotovic Lavanderia, Paola Tucunduva, todo mundo sabe quem é. E nós começamos a receber ligação de concorrentes oferecendo ajuda. Nós tivemos realmente a ajuda de todo mundo, de todos os clientes, de fornecedores e dos concorrentes. Teve uma lavanderia que ofereceu a lavanderia dela à noite, que eles não usavam o parque industrial. Nossos colaboradores foram para a lavanderia, passaram a noite lavando a roupa que chegou aquele dia. E assim a gente trabalhou uma semana sem uma máquina de lavar roupa. Por isso que eu falo, empresa é gente. É a alma desse negócio e é isso que faz a diferença. E aí depois a gente, graças a Deus, a gente tinha um seguro que não cobriu nem 70% do prejuízo. A gente não tem noção de quanto vale aquilo que a gente tem. Mas ajudou bastante, porque se a gente não tivesse isso, nós não tínhamos conseguido reconstruir. Reconstruímos a lavanderia, voltamos a operar naquela unidade. Nesse período, a gente, inclusive, conseguiu encontrar uma lavanderia desativada, que a gente chegou a comprar aquela unidade para ficar atendendo os clientes. E assim a gente conseguiu reconstruir, aprender muito e sair depois disso tudo muito fortalecido. Muitas pessoas me perguntam, mas o que fez você conseguir enfrentar um negócio? Porque quando eu fui dormir aquela noite, eu falei, meu Deus, eu e meu marido dependemos desse negócio. Como é que nós vamos sustentar os nossos 3 filhos se a gente não conseguir reconstruir tudo isso? E aí eu não sei se é um pouco essa coisa, né, dessa responsabilidade dos filhos. A gente tira forças lá de dentro e eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé
Eu acho que nada na nossa vida acontece por acaso e, vamos dizer, de alguma forma, do mesmo tamanho da dificuldade, a ajuda e o apoio vêm. E depois dessa experiência, isso só reforçou. Foi um milagre a gente ter conseguido... Nós não perdemos um cliente, nós não deixamos ninguém na mão. Foi um trabalho em conjunto da nossa equipe e de todas as pessoas ao redor ajudando. Então, isso foi para nós muito importante. Só que a lavanderia era a minha vida, né? Então, aquele incêndio é como se tivesse queimado assim um pouquinho a minha paixão pelo negócio e eu resolvi ir para novas áreas. Me apaixonei pela área de treinamento. Comecei a fazer parte da equipe de facilitadores do Empretec, que é uma metodologia da ONU. A ONU desenvolveu essa metodologia baseada numa pesquisa de um professor de Harvard. E me apaixonei pela essa área de desenvolvimento de pessoas. Alguns anos depois, encontrei no coaching, além dessa minha parte professora, instrutora de empreendedorismo e segui essa carreira. Inclusive, depois de pouco tempo, eu deixei, meu marido ficou tocando a nossa lavanderia e eu fui, então, para essa nova área de desenvolvimento de pessoas. E muito aprendizado, uma paixão muito grande pelo empreendedor da pequena e média empresa, sabe? Então, acho que isso, vamos dizer, construiu a Paola que eu sou hoje. Fantástico, né? Vou ver até, depois eu vou te pedir para dar aquelas fotos da sua apresentação para a gente conseguir ilustrar, porque só vendo mesmo, né, o tamanho, o que ficou, né? A lavanderia depois do incêndio e como vocês conseguiram reconstruir aquilo é um trabalho realmente, só uma equipe muito unida, né, poder fazer aquilo. Agora, com toda essa história, né, chegou um tempo lá que você estava no Brasil e deu um estalo de vir para os Estados Unidos. Como é que você tomou essa decisão? Então, Antônio, olha só, porque assim, a gente tem algumas questões pessoais que influenciaram muito a gente nessa decisão. Meu filho mais velho, em 2013, tinha sido aprovado para vir fazer faculdade aqui nos Estados Unidos. E um pouquinho antes dele embarcar, a gente descobriu que ele estava com um câncer muito agressivo no rim, que já tinha dado metástase no corpo todo. Ele sofreu, foi muito difícil, foram 4 meses de tratamento, tentamos tudo que a gente podia, mas o André veio a falecer em novembro de 2013. E naquele momento, Matias, meu segundo filho, tinha 16 anos e Carol, nossa caçula, 9 anos. A gente começa a se questionar um pouco. Meus filhos estudaram escola americana a vida inteira, então já falavam inglês muito bem e já tinham planos de vir para cá. A família do meu marido toda é advogado, eles têm direito na veia. E tanto o Matias quanto a Carol falam em fazer direito aqui nos Estados Unidos. O Matias já se formou na primeira faculdade, agora está prestando para entrar para direito. E você sabe, uma vez ser formado como advogado nos Estados Unidos, você não consegue voltar para o Brasil. Então, depois de toda essa vivência, a gente quer estar perto dos filhos, sabe? A gente tomou uma decisão, e eu, de novo, eu acho que é a força da fé. A saudade é eterna, mas eu escolhi olhar que eu fui presenteada em conviver com o André durante 18 anos, sabe? É uma bênção, um menino iluminado, e a gente pôde curtir muito, porque eu sempre busquei um equilíbrio, apesar de ser apaixonada pelo que eu faço, trabalhar muito. Eu também sou apaixonada pela minha família e é para mim uma luta diária manter esse equilíbrio entre família e trabalho. E aí, dentro disso, eu procurei olhar com fé e com aceitação a partida muito cedo do André, mas me manter fortalecida pela nossa família, pelos nossos sonhos, pelo Matias e pela Carol, e sabendo que eles vinham para cá, a gente começa a pensar, poxa, no futuro, como é que a gente vai ficar no Brasil e eles nos Estados Unidos? Junto com isso, empreender no Brasil, a gente cansa, não é fácil, ainda mais pagando todos os impostos, registrando todos os funcionários, aí você chega no final do mês, um mês difícil, que você não consegue pagar todas as contas, e você vê, às vezes, as pessoas que não fazem as coisas corretas, ganhando muito dinheiro, isso para mim
mim foi me desgastando um pouco. Então a gente começou a pensar, e se a gente fosse para os Estados Unidos? Final de 2014, eu e meu marido começamos a conversar seriamente sobre isso. Ele gostou da ideia, da decisão, e aí a gente começa a segunda parte. Ok, então decidimos, nós vamos para os Estados Unidos morar lá. Mas como? Qual que é o caminho para a gente morar lá? E aí nós começamos a fazer uma pesquisa. A gente já vem de férias para Miami há mais de 20 anos. Então, é um lugar que a gente gosta, que a gente conhece. Então, a gente veio de férias e começou a conversar com pessoas que já estavam morando aqui para entender como as pessoas fazem. A gente começou a marcar reunião com advogados, você paga uma consulta, vai lá, falamos com mais de um, para entender dentro das possibilidades de visto qual é o que funciona melhor para nós. No nosso caso, a gente queria estender um green card para os filhos, sendo que meu filho já estava na faculdade aqui nos Estados Unidos com visto de estudante e, vamos dizer assim, já chegando perto de fazer 20 anos. E você tem um limite com 20, você só estende para os filhos green card até 21 anos de idade. Meu filho na época estava com 18 para 19. Então nós decidimos, escolhemos o EB5 como um visto de investidor, como um caminho. Dentro das possibilidades de EB5, você tem várias possibilidades. Nós decidimos não empreender inicialmente aqui. Por quê? Sou empreendedora a vida inteira. Qualquer pessoa fala, mas como? Seria muito mais, talvez, lógico, você investe todo esse dinheiro num negócio que é seu. Só que eu, nas minhas pesquisas e nas minhas conversas, eu vi que montar um negócio aqui, aparentemente a burocracia é um pouco menor em uma série de quesitos. Nem sempre, tem outros que são bem complexos, mas eu não conheço o mercado, eu não conheço a cultura americana, não dá para montar um negócio na Flórida, mesmo tendo muito brasileiro, que você vá viver e depender só de brasileiro. Então eu senti que era um risco e que podia me custar muito mais do que aquele investimento inicial. Então por isso a gente encontrou no Centro Regional, que é um formato que Estados Unidos, para mim, eles são um gênio, né? Eles, vamos dizer, colocam uma agência que faz um trabalho sério, você também tem que pesquisar, porque tem centros regionais, vamos dizer assim, mais conceituado do que outros, que capta o dinheiro do estrangeiro, o governo dá o green card, né, a permissão de moradia e de trabalho, aí a empresa fica com esse dinheiro e devolve esse dinheiro daqui a 6 anos, ainda com risco. Mas para nós era o caminho. Nós fizemos, aplicamos, 2 anos depois o nosso visto saiu. Enquanto isso, a gente decidiu vender as empresas no Brasil, porque a gente não queria estar aqui com uma vida de ida e vinda do Brasil. Tem muito brasileiro aqui que faz isso. Mas eu acho que, primeiro, é um sacrifício, você passar 15 dias aqui, 15 dias lá, você não desenvolve uma vida social, uma vida familiar, nem num lugar, nem em outro, e então eu acho que demanda uma energia que não é o caminho que a gente quer recomeçar aqui. Dá um frio na barriga, porque recomeçar do zero, né? Aqui eu não sou ninguém, claro, não é absolutamente do zero, toda a minha experiência anterior me ajuda. Ao longo de 2 anos eu fui migrando para o mundo online, faço atendimentos de coaching via internet para pessoas que estão em vários lugares do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Então, mas é muito mais difícil do que parece. Quando você chega, você não conhece direito as regras, como é que abre uma empresa, como é que conquista cliente, como é que é o formato, né, vamos dizer, jurídico, operacional, a cultura. Mesmo os brasileiros que estão aqui, eles já mudaram e adaptaram um pouco para, né, já são meio americanos, então a gente tem que aprender tudo isso. E aí vem esse desafio, né? Eu acho que eu estou aqui há 1 ano, os Estados Unidos mudou muito, a comunidade brasileira mudou muito nesses últimos tempos, então eu tenho a sorte de chegar num momento em que tem milhões de grupos de WhatsApp que nos ajudam, muitos brasileiros acolhedores que falam os caminhos. Lembro, logo no início conheci a Renata Leal da Office & Co, e ela então me falou, olha, Paula, os grupos de networking que são incríveis, que fizeram uma diferença para mim. Ela me convidou para muitos eventos, eu comecei a conhecer muita gente.
gente. Então, vamos dizer, em um ano nós já fizemos amigos, nós já temos uma vida social e, vamos dizer, profissionalmente, eu diria que eu fiquei feliz com o resultado do primeiro ano. Ainda está muito longe de onde eu quero chegar, tem muito trabalho. A gente precisa ter muita humildade para pedir ajuda, para dizer que aqui eu estou começando, eu estou do nada, então, vamos dizer assim, valorizo todo tipo de trabalho, porque eu acho que isso é uma coisa, entendeu? A gente veio com uma reserva, então eu não precisei, mas se precisar e precisar trabalhar fazendo limpeza em casa, eu não tenho problema nenhum, sabe? Mas eu acho que para isso a gente tem que ter humildade, né? Então eu acho que quando você vem para cá, além da coragem de desbravar um mundo novo, você tem que vir com uma humildade para entender que aqui a gente tem que dar uns passos para trás e se precisar de um trabalho administrativo, secretária, alguma coisa muito mais manual do que o que eu já fazia no Brasil, eu acho que a gente tem que estar disposto para se reencontrar, né? Então acho que isso tudo é um ponto importante para a gente nessa mudança e nessa fase. Que bom, você teve muita sorte de cair com uma pessoa tão importante para a gente aqui, que é a Renata. A Renata, pessoal, só para... Ela apoia o nosso canal aqui da Office & Co, então sempre que você estiver pensando em abrir sua empresa nos Estados Unidos, pense na Office & Co. E é difícil mesmo, né? Eu costumo dizer para os amigos do canal que quando você chega aqui, a pior coisa para mim foi o que eu chamo de síndrome de Zé Ninguém. Como é que você era tanta coisa no Brasil e aqui não existe, não é nada, é parte do zero, né? E humildade é a chave para tudo isso daí, né? Você realmente se colocar numa posição de que quer ser ajudado, né? E a gente vê aqui, infelizmente, as pessoas que não conseguem fazer essa travessia e acabam perdendo dinheiro, tempo e voltando para o Brasil. O pessoal me pergunta, por que esse cara deu errado? Quase sempre é que ele não foi humilde, né? Ele não pediu ajuda, não se colocou numa posição de que, apesar de tudo que alcançou e conquistou no Brasil, aqui você vai começar do zero, né? Agora, quem nos segue tem um perfil muito parecido com o seu. É empresário no Brasil, pequeno ou médio, ou é um executivo de empresa. Muitos têm uma formação acadêmica superior e eles têm essa dúvida, Antônio, eu vou largar tudo aqui ou eu não largo tudo? O que você fez de certo e o que você acha que você fez de errado que os amigos devem fazer ou evitar? Olha, eu acho que como a gente teve os 2 anos entre a aplicação do visto e a aprovação, entrevista e o visto efetivamente ser emitido, nós decidimos que só viríamos com o visto definitivo. Por quê? Você sabe, esse processo você tem um risco, o visto pode não ser aprovado. Então você imagina você desmontar toda uma estrutura no Brasil, mudar com a família para quando chegar lá descobrir que o visto não deu certo e como é que fica essa decepção. Então, essa foi uma decisão. E então a gente teve esse tempo de planejar. Eu acho que vender a empresa no Brasil não é fácil. Meu marido fez um trabalho maravilhoso de persistência, de planejamento, de se cercar de pessoas que nos ajudaram nessa negociação da venda. Paciência e persistência. Vamos dizer, a segunda unidade, a unidade do Taboão da Serra, a gente vendeu em outubro de 2017. Em novembro nós recebemos a data da entrevista. Em dezembro, o nosso visto saiu, dia 9 de janeiro nós já estávamos morando aqui. Mas isso só foi possível porque foram 2 anos de trabalho para encontrar formas criativas. Se meu marido ficasse na empresa sentado esperando, a empresa não ia vender nunca. Estamos falando em 2017, um ano de crise, os negócios todos no Brasil sofrendo muito. Então, desapego, nós vendemos a empresa por um valor muito menor do que a gente acha que valia a empresa. Mas era o valor que o mercado estava disposto a pagar por isso. E isso eu acho que é um trabalho interno, emocional. Então eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi, nós conversamos quase um ano entre eu e o meu marido sobre essa decisão. Realmente é isso que a gente quer e por que nós queremos fazer essa mudança. Até o momento em que os dois não estavam 100% seguros dessa decisão, a gente não começou nenhum outro movimento. Então, depois dessa decisão, aí a gente começou a fazer pesquisa e foi mais quase
quase um ano fazendo pesquisa para encontrar o melhor caminho. Aí encontramos o caminho, conversamos com muita gente, porque eu já escutei muita gente que acabou escolhendo advogados ou pessoas para assessorar e depois descobriram que não era bem aquilo que a pessoa vendeu e acabou tendo problemas, gastaram dinheiro e não tiveram resultado. Então a gente, graças a Deus, fez uma boa escolha, buscou referências de muitos lugares. Então quando a gente veio, a gente realmente encerrou a nossa vida no Brasil e viemos com uma preparação, vamos dizer, psicológica, emocional e financeira para a gente ficar um ano aqui sem trabalhar, se a gente precisasse. Porque a gente sabe que leva tempo, não é da noite para o dia. Isso eu acho que é uma coisa boa também. Fazer uma reserva, uma programação e se preparar emocionalmente para não ser mais, né, vamos dizer, a Paola do Empretec, a Paola da Fundação Dom Cabral, o Roberto da Rotovic, e aí você está aqui preparado. Eu acho que isso é uma coisa importante. O que eu acho que talvez a gente tenha feito errado é que a gente menosprezou um pouco a dificuldade de começar aqui, sabe? Assim, essa coisa, eu não tinha percebido esse Zé Ninguém, esse efeito Zé Ninguém, eu só percebi depois que eu cheguei aqui. E aí tem momentos em que eu, ou às vezes meu marido, aquilo dá uma baixada do lado emocional. Isso acaba, vamos dizer assim, às vezes a gente está mais sensível, acaba brigando mais. Então, emocionalmente, você tem que estar realmente muito preparado. Eu acho que a gente veio preparado, mas chegou aqui, a gente viu que a carga era um pouco maior. A gente se apoia, se ajuda um ao outro e tal. Então, isso tudo eu acho que ajuda e que fez uma diferença grande, que está nos ajudando, né? A gente ainda tem uma caminhada. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é ter uma meta clara. Então, vamos dizer, ter a meta de mudar para os Estados Unidos foi uma. Agora, quando já estava chegando perto de vir, eu só comecei a pensar depois que o consulado nos convidou para fazer a entrevista. Até então, eu estava vivendo o dia a dia de desligando, claro, as coisas, mas o que eu posso fazer para mudar para o mundo digital, mas trabalhando a todo vapor no Brasil. Então, quando a gente foi chamado, aí a gente pensou, bom, agora o negócio vai. Então, agora como é que eu começo a pensar? Qual que vai ser a minha meta no primeiro ano nos Estados Unidos? Como é que eu vou conquistar clientes estando fora? Porque no Brasil, a gente, vamos dizer, muitas pessoas me conhecem em eventos, em palestras e contratam o meu trabalho, o meu serviço. Agora eu não estou mais lá, então como é que as pessoas lá vão me encontrar? Tem que intensificar o trabalho na internet, nas redes sociais e tudo isso. Então eu acho que esse é um outro ponto importante. Vamos dizer, claro, não só da minha experiência muito cedo de estabelecer meta, como coaching é uma metodologia que te ajuda a definir aonde você quer chegar e o caminho que você vai fazer. E eu sou o tipo de pessoa que procura praticar aquilo que fala. Não adianta só falar. Então, eu faço a minha meta anual, uso a ferramenta da pirâmide OKR, que é uma metodologia que eu criei com uma ferramenta de coaching, e isso me ajuda muito. Eu sou muito determinada e focada para fazer aquilo que eu planejei. Algumas coisas deram certo, outras não, e você vai aprendendo e ajustando, né? Por falar nisso, depois na descrição do vídeo eu vou colocar lá o seu site para quem quiser entender mais sobre o seu trabalho. E você tocou num ponto para mim aqui, para a gente finalizar, que é o mais importante, porque as pessoas, os que vêm bem planejados, e você é um caso raro, né, de fazer esse planejamento, de tentar entender, ir se desfazendo da vida lá para construir aqui, são raros os casos de pessoas que fazem isso de maneira tão planejadinha, né? De entender que vai chegar num mercado novo, então é bom ter calma, ter a reserva. Acho que você fez tudo como a gente costuma dizer para os nossos amigos a fazerem. E você tocou num ponto que para mim é o principal, que não é só chegar, porque eu costumo dizer para as pessoas, conseguir o visto às vezes não é o passo mais difícil. O difícil é se manter aqui, né? Ainda mais com, né, essa diferença real, dólar. Como é que, eu costumo dizer para os amigos, como é que você vai gerar dólares para se manter aqui? E você descobriu um jeito, né, elaborou uma maneira muito inteligente de continuar gerando receita, ainda com o que você tem de background do Brasil, né? Conta um pouquinho do que é isso que você está fazendo, como é que funciona,
porque pode ser um caminho interessante para quem tem um perfil como o seu. Então, eu como coach, eu percebi na possibilidade do atendimento via internet, uma ferramenta de videoconferência, um Skype mais elaborado, como um caminho para me ajudar nessa fase de transição. E aí, então, eu fui buscar, ainda morando no Brasil, técnicas, especialistas que já estavam usando isso, fiz mentorias e já comecei no Brasil a atender os meus clientes via internet. Isso eu falei, bom, com isso, se eu estiver em São Paulo, se eu estiver na Flórida, eu continuo atendendo os meus clientes. Então, tanto é que eu mudei, continuei atendendo e conquistando novos clientes. Nos primeiros 6 meses, foram terminando aqueles clientes, demorou um pouco até eu começar a nova leva de clientes, porque acho que emocionalmente a mudança impacta, né, a mim, as pessoas e tal, mas poucos meses depois eu já estava com a minha agenda cheia de novo e atendendo clientes no Brasil. E aí que você começa a sentir, faturando em real e gastando em dólar, você começa a falar, meu Deus, o que eu vou fazer para começar a ter receita em dólar para dar conta de pagar as despesas aqui? E aí tem uma coisa que eu fiz que eu acho que pesou e que foi um erro que a gente fez. A gente mudou em janeiro. Junho, julho, férias da minha filha na escola, nós já tínhamos programado uma viagem para o Brasil. E a gente ficou quase 45 dias entre passar na Califórnia para a formatura do meu filho e ir para o Brasil, porque nós fomos direto. Então, quando eu estava começando a aquecer networking, conhecer gente, fazer amigos, ficar 45 dias fora daqui foi um erro. Quando eu voltei em agosto, a sensação que eu tinha é que eu estava de novo começando do zero. Então, você fala de erros, esse eu acho que foi um dos erros. O ideal pelo menos eu, se fosse fazer, faria diferente. Vem aqui, vamos passar um ano direto, porque aí quando as coisas estiverem aquecendo, não vamos passar um mês no Brasil, vamos passar um pouco menos para dar esse ritmo. Então, e aí em agosto eu me inseri num grupo de networking, faço parte do Recomendo em USA, assim, sou apaixonada pela metodologia, pelo grupo e pela, vamos dizer, a diferença que fez na minha vida participar de um grupo de networking aqui na Flórida, de brasileiros, de pessoas que falam português, que conhecem a nossa cultura. Não que eu vou ficar restrita a fazer negócios com brasileiro, porque cada um de nós conhece alguns americanos e isso começa a oxigenar tudo isso. Mas é uma metodologia que gera resultado, gera negócio, gera venda. Eu já tive o retorno do meu investimento de tempo em dinheiro e que fez uma diferença muito grande para eu ter o resultado que eu tive. Então, e fora o trabalho de coaching, eu criei uma mentoria online, uma aceleradora de resultados para empreendedores no Brasil, que a gente tem encontros online toda semana, um braço de mindset empreendedor, de mentalidade, de ampliar a visão, inovação e conteúdo que o empreendedor precisa, e um braço de acompanhamento, disciplina e execução, que é colocar na prática o que a gente tem que fazer. E como é tudo online, eu já estava fazendo no Brasil antes de vir para cá. Meu sócio mora no Brasil, eu moro aqui. O pessoal que nos assessora em marketing mora em Portugal. Então é um negócio que já nasceu com esse mundo novo, com esse mundo da internet, que realmente abre um universo maravilhoso para a gente e faz com que a gente tenha que se atualizar, né? Eu hoje já consigo entender esse novo marketing digital, o que é inbound marketing, o que é marketing de conteúdo e marketing de relacionamento e colocar na prática, entender as dificuldades de criar cursos online, cursos através de vídeo. Hoje eu tenho, vamos dizer, vídeos na internet, curso que está vendendo e eu não preciso fazer mais nada. Mais nada, mais ou menos. A gente tem toda uma administração, tem um trabalho grande para isso, mas, vamos dizer, no futuro eu vejo aí uma possibilidade de crescimento e ampliação do meu trabalho então eu acho que a internet hoje nos ajuda muito, porque a gente tem que recomeçar e se você usa a internet, você já pode começar enquanto você ainda estiver no Brasil. Porque eu acho que esse é um ponto que faz uma diferença grande. Agora já estou pegando mentorias de consultores coaches americanos que já trabalham na filosofia americana e meu desafio esse ano é lançar meu site em inglês, que eu ainda não lancei, e conquistar meus primeiros clientes americanos falando inglês. Uma coisa importante, eu falo inglês bem.
Meus filhos são fluentes, meu marido também. Isso ajuda muito. Muitas pessoas que me conhecem no Brasil, que são empreendedores, mandam mensagem, me ligam. Como é que eu faço? Também quero ir para os Estados Unidos. E eu faço questão de marcar um call, sem custo, sem nada, mas para poder fazer algumas perguntas para a pessoa. A primeira pergunta é, por que você quer vir? Motivo tem que ser um motivo forte, senão você não vai aguentar os desafios, as dificuldades. Qual que é seu objetivo? O que você busca em morar aqui? Você já checou se isso é verdade? Tem gente que às vezes nunca veio nem de férias para os Estados Unidos e quer morar aqui. Ah, porque aí tem boas faculdades e eu quero que meus filhos fiquem perto de mim. Eu falo assim, bom, mas você sabia que aqui nos Estados Unidos a cultura dos jovens é ir fazer faculdade numa outra cidade longe dos pais? Então quer dizer que se esse é seu objetivo, você tem um risco de chegar aqui, seus filhos vêm muito pequenos, abraçam essa cultura americana de ir na faculdade e ir para bem longe da casa dos pais. Pode não dar certo esse plano, então avalie bem essas questões e tal. Então, o que eu sempre falo é isso, você tem que ter um objetivo claro, se prepare, fale inglês, tenha uma reserva financeira e faça uma pesquisa. Venha uma primeira vez de férias, fica aqui 30, 40 dias, aluga uma casa, vai no supermercado, cozinha, sabe? Tenha uma vida um pouco local para você sentir se é realmente o que você imagina. E depois faça uma pesquisa e faça uma preparação. Dá para vir com visto de turista, ficar aqui e ir achando um jeito? Até dá, mas custa caro, mais dolorido e com risco muito maior. Tem um monte de gente que veio assim, não conseguiu encontrar um caminho aqui e acabou voltando frustrado para o Brasil e normalmente perdendo dinheiro, né? Então, tem gente que faz isso. Quem me procura, eu marco sempre, eu vejo, é óbvio, aí por ser coach, por entender que tem uma metodologia, sozinho às vezes eu não sei como que eu faço para estabelecer uma meta, para fazer um planejamento, para desenvolver as competências que eu preciso para alcançar nisso. Então, vamos dizer, é claro, um trabalho de coaching pode te ajudar, porque é uma metodologia de 10 semanas que vai trabalhando tudo isso passo a passo com ferramentas que ficam passos fáceis para você fazer com uma base de uma metodologia. Então, esse é um caminho que eu tenho feito com algumas pessoas. Mas, independente disso, eu sempre marco uma conversa, porque o que eu puder fazer para ajudar, que as pessoas venham de uma forma mais estruturada e possam ter, assim, a felicidade e a realização que eu e a minha família, meu marido e meus filhos estamos tendo, né? Meu filho se formou na faculdade, tendo o Green Card, ele conseguiu um estágio na corte de San Diego, então trabalhou como estagiário na corte, aprendeu os bastidores das causas de família nos Estados Unidos, e aí agora teve a oportunidade, já foi convidado para ganhar o dobro do salário por hora do que ele estava no estágio, e está trabalhando com um lobista, que é um trabalho aqui sério, conceituado, ele que ama política e direito, então está super feliz e animado nessa carreira. Isso tudo só foi possível porque ele está com Green Card. Conheço jovens que vieram, queriam ficar, mas não conseguiram achar um caminho para ter um visto e tiveram que voltar para o Brasil. Então, acho que são fatores importantes para a gente refletir, né? Excelentes dicas. Eu acho que você conseguiu resumir bem. O objetivo do nosso canal é exatamente esse. Muitas pessoas que nos assistem até vêm às vezes e falam assim, puxa vida, mas eu assisti lá num outro cara, ele falou que era bem mais fácil que isso aí. E, de fato, né, a gente que mora aqui, o caminho fácil não existe nesse país, né? Tudo que você tiver que fazer para ter um resultado, pode ter certeza que foi uma decisão tomada há 5 anos, né? Que começou o planejamento, no seu caso, para chegar no momento que você está aqui hoje. Paula, foi ótimo o nosso papo. Muito obrigado por participar. Você que tem interesse em conhecer mais o trabalho da Paola, depois olha na descrição do vídeo. O site dela eu vou colocar lá para vocês. Aí tem uma infinidade de coisas que ela pode ajudar muitas pessoas. Então, é importante a gente trazer gente assim para falar com vocês. Tá legal?
Muito obrigada, Antônio. Fico super feliz de poder estar aqui, uma oportunidade, e no que eu puder contribuir, estou nas redes sociais, adoro interagir com as pessoas, pode me mandar mensagem no Instagram, no Facebook, eu pessoalmente respondo a todas as mensagens e adoro contribuir como eu puder para que brasileiros se sintam felizes, realizados e atinjam os resultados que querem. Muito obrigado. Você que esteve com a gente hoje, obrigado pela sua audiência. Fique com a gente aí no canal. Um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoempreendendo@gmail.com.